Aguardar um pouquinho para o pessoal entrar. Aí nós já iniciamos a aula. Oi, prof. Tudo bem, Silvia? Tudo bem? Faz tempo que não se vê. Pois é, nem fale. A Karen estava entrando e acho que caiu dela. Nem conseguiu entrar direito, já caiu. Tá meio lenta, né, a internet, menina. Não sei, ou é a Wi-Fi, não sei o que está acontecendo aqui. Tá meio difícil, hein? Eita, E a gente teve uma reunião de tarde, nossa. Aí o pessoal falava, ficava pipocando. é ruim, né? Não dá problema hoje. Tomar. Deixa eu ver. Ô, Silvia, se for entrando alguém e você vê aí, você me avisa, tá? Vou iniciando para a gente não perder tempo também, porque a gente já tinha marcado o horário, tá? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aí com os nossos vermes, né? Não são muito agradáveis, mas é o que a gente tem para ver, tá bom? Então, a gente já fez os estudos, né? Desses vermes agora que a gente entrou para dar uma olhadinha, que são os helmintos. Falamos dos vermes chatos, né? Que era a tênia, e falamos também do xistossoma. E agora a gente entra em um outro grupo de helmintos que são, então, vermes diferenciados, né? Não são mais plateumintes, não são vermes que têm o corpo chato. Muito pelo contrário, tá? Então, são vermes diferentes, aos quais a gente já nota aqui pela figura, né? Um dos representantes, que é o Ascaris lumbricoides, onde a gente já nota que eles são de forma diferente, né? Uma forma mais cilíndrica, então, mais arredondados. Então, é um grupo diferente, mas ele, juntamente com os outros que a gente já viu, que são os plateumintes, formam o grupo de helmintos, tá? E agora nós vamos iniciar falando então do Ascaris lumbricoides, que é o conhecido aí de vocês, a maioria deve já ter pelo menos ouvido falar nas lombrigas, né? Então vamos lá. A princípio aqui a gente tem, né, falando alguma coisa a respeito, né, desse grupo, ao qual a gente denomina então de nemátoda, tá? Ou então nemata. Então, é um grupo aí bastante grande, principalmente, né, quando eu faço a minha disciplina de zoologia com o pessoal da biologia. Eu sempre cito bastante a respeito desse grupo, porque é um grupo bastante rico em número de espécies, né? São bastante abundantes. Se nós formos verificar a quantidade que existe e que já se foi feita, né, o levantamento, se a gente pegar um grupo como um todo, né, desses nemátodas, não só de lombriga, mas de várias espécies que existem, nós cobriríamos todo o globo terrestre, não sobraria 1 milímetro sequer que não fosse, então, recoberto, de tão grande que é, então, a quantidade de indivíduos que nós temos desse grupo aqui. Só lembrar para a turma da biologia também que nós não temos só parasitos, né? Mas nós temos outros nemátodas de vida livre ou outros parasitos que não só
são de humanos, né? Mas que são parasitos de plantas também e que é importante a gente lembrar, né? E que pode trazer uma grande perda econômica também quando esses nemátodas também estão parasitando plantas, tá, gente? Então, bem importante lembrar. Não só plantas, mas outros tipos de animais, como peixes, né? Ou outros animais do grupo que se faz criação, gado, equinos, né? Ou animais domésticos aos quais a gente convive também. Então, bastante importante lembrar tudo isso, tá? Quando a gente fala esse nome de nemátoda, ele vem do grego e nematos nada mais é do que, né, traduzido para nós, quer dizer fio, tá? Um fio. Por isso que eles são em forma de fio, arredondado, né? Então, são vermes cilíndricos e redondos, diferente então dos plateumintes, tá? Essa classificação, olha, é mais para a turma da biologia, e isso a gente já falou dentro da disciplina de zoologia, então tá aqui para o pessoal da biologia dar uma lida e uma relembrada, tá? Então, a gente só deixa isso aqui para o pessoal da biologia, tá, gente? O pessoal da enfermagem pode, não precisa se atentar tanto a isso aqui que está escrito. Bom, a taxonomia está aqui, ó, que pertence ao reino Animalia, é o filo Nematode, classe Cicernentia, ordem Ascaridida, família Ascarididae e gênero Ascaris, tá? Qual é a espécie nossa de interesse? É o Ascaris lumbricoides. Coloquei aqui que existe outro Ascaris também, que é importante, né, dentro do estudo da biologia e também até mesmo da veterinária, que é o Ascaris sum, que ele, então, é específico, é um Ascaris, então, de suínos, tá? Que também atinge a suínos. Mas nós temos também o de equinos, específicos de equinos, e cada espécie, então, é relacionada a um hospedeiro diferente, tá? Ao qual, ao longo da evolução, eles se adaptaram a diferentes hospedeiros, então. Bom, aqui também, ó, só para o pessoal da biologia dar uma lembrada, mas que aqui, diferente, então, desses vermes relacionados a plateumintes, agora, então, só um pouquinho. Agora, então, nós temos aqui a presença de um sistema digestório completo. Antes nós tínhamos dentro de plateumintes que eles, então, se alimentavam através do próprio tegumento, porque é uma camada muito fina de células, e elas, então, todos esses nutrientes difundiam através da epiderme e passava de célula a célula. Aqui nós já temos uma constituição corporal diferente, ao qual, então, a fisiologia é diferenciada e esse animal agora possui um sistema digestório. Então, possui uma boca onde eu tenho um trato digestório completo, então, que ele vai adquirir, então, essa alimentação, tá? Outra coisa que a gente diz também que é importante é que eles apresentam a eutelia. O que quer dizer isso? É um número fixo de células que vão compor o corpo desse animal, tá? Então, é específico desse grupo nemata ter, então, a presença da eutelia. Então, tem um número X lá, uma espécie, então, todos daquela espécie vão ter o corpo constituído por X células, tá? E aí, dependendo das espécies, cada uma vai ter a sua quantidade de células, tá? Então, vermes geralmente de corpo cilíndrico, a cutícula se apresenta mais lisa, é espessa e ela não é celular, tá? Isso em relação à cutícula, o revestimento externo, tá? Então, ela não possui um núcleo lá diferenciado. Mas apesar, olha lá, dela ser espessa, né? Então, ela é bastante resistente e ela é mais flexível também, né? Então, ela tem uma flexibilidade.
é inelástica, eu não consigo puxar, apesar de mole o corpo, eu não consigo esticar, tá, gente? E impermeável, nada entra por essa cutícula, então. E isso a gente já vê, por quê? Não vai precisar também, porque ele tem um sistema digestório, então, ao qual entrará, então, através da boca esse alimento, tá? Essa cutícula também é estriada, então a gente vê ao longo, na lateral do corpo, a gente vê duas linhas, então, até bastante visíveis ao olho nu, essas linhas laterais no corpo desses vermes, tá? São possivelmente os mais importantes metazoários, isso quer dizer, animais de muitas células associadas a quê? Ao parasitismo humano, tá? E, além disso, como eu já falei, de animais e de plantas também. Ocorrem em todos os ambientes, tá, gente? Isso falando num geral, de todos os nemátodas, a gente vai encontrar eles em todos os ambientes, seja aquático, seja terrestre, ou seja, né, já que é um ambiente também, o interno dentro dos seus hospedeiros também, tá? Vamos passar aqui. Ascaris lumbricoide é de grande importância médica e também médico-veterinária, tá? Ascaris lumbricoides e o Ascaris sum, que a gente comentou, e vão parasitar onde? Principalmente em humanos e em suínos, lá no intestino delgado. Esse é o sítio de localização e de parasitismo desse verme, portanto, tá? É chamado aí popularmente de lombriga ou de bicha também, tá? O nome mais específico, então, da doença, quando a gente fala aqui, então, a pessoa ou a criança está com ascaridíase ou ascariose também. Ampla distribuição geográfica, então quer dizer que ela é cosmopolita, está em qualquer local desse planeta, tá, gente? Então, se adapta aí, porque uma vez que a gente está falando especificamente de Ascaris lumbricoides, ela, então, ela está dentro, né? É um endoparasito. E ela pode, então, ser levada para qualquer local, né? Então, por isso que ela está por todo o mundo aí distribuído essa doença, então. Prevalência, olha lá, em torno de 2004, estimaram em 980 milhões de habitantes infectados. Já em 2008, a OMS ela indica que isso é muito mais de 1 milhão de pessoas infectadas, tá? E um pouquinho mais próximo desse, eu não achei nada mais muito recente, isso já se fala em torno de 1 milhão e 400 mil pessoas, então, infectados com esse tipo de parasitose, tá, gente? A epidemiologia da ascaríase, assim como as demais geomintoses, ao qual eu já falei o que são geoelmintos, né? Então, são elmintos que necessitam passar um tempo no ambiente para que ele, então, se torne infectante, tá? E Ascaris lumbricoides é um parasito, então, geoelminto, que necessita de um momento no ciclo de vida dele estar no ambiente antes dele chegar no seu hospedeiro, então, tá? Então, a epidemiologia, né, das caridíase, assim como as demais geomintoses, é uma interdependência de fatores humanos, socioeconômicos e culturais, né, dentro de fatores humanos e ambientais, né? Então, aqui, quanto ao humano, socioeconômico, normalmente pessoas que não têm acesso a locais de boa moradia, né? De também, como é que a gente pode dizer, de higienes, né? Cultural. Não precisa lavar, faz cocô ali fora. Então, tudo isso está envolvido também. E ambiental, por quê?
a temperatura, a umidade, o tipo de solo vai influenciar a esse geoeuminto, se ele vai ser bem sucedido ou não quando ele estiver, então, nesse ambiente, então, sofrendo uma maturação para se tornar infectante. Então, sempre nós temos essas associações, além da própria biologia do verme, então, tá? Então, nós temos todos esses fatores aí, ó, criando uma interdependência, então, para que a epidemiologia ocorra. A gente tem que falar nessa morfologia, na forma desse verme, tá? Então, nós temos algumas fases evolutivas, onde a gente tem o macho, a fêmea e o ovo. A gente tem a forma larval, mas a forma larval ainda vai estar dentro do ovo. Por isso que a gente foca nessas 3 fases, então, evolutivas, tá? O tamanho, gente, de cada, né, estado aqui, de cada fase, isso vai depender muito também da fase nutricional do hospedeiro. Se eu tenho um hospedeiro que é bem nutrido e ele é recém-infectado, então, normalmente eu vou ter machos e fêmeas bem nutridos e vou ter aí um tamanho desses vermes aí bastante expressivos também, tá? Euritrófico, isso quer dizer o quê? Alimentam-se de diversos nutrientes fornecidos pelo hospedeiro. Então, como eles estão no intestino delgado, é um local onde os nossos nutrientes vão ser absorvidos, passar, né, por um último processamento, e que eles aproveitam então desses nutrientes e eles são capazes ainda de quebrar ali proteínas, quebrar para que eles possam então se alimentar. Os machos podem ter, olha, de tamanho de 20 a 30 centímetros. A gente estima esse tamanho maior em um hospedeiro bem nutrido, tá, gente? E fêmeas de 30 a 40. Então, nós temos fêmeas sendo maiores que machos. A cor, boca e aparelho digestório são semelhantes em machos e fêmeas, tá? Então, nós vamos ter essa constituição aqui, ó, da parte anterior, essa boca dividida em 3 lábios, tá? Uma boca, 3 lábios bastante fortes, aos quais, então, esses animais, então, vão adquirir o seu alimento por aí, tá? Boca anterior com esses 3 lábios e eles possuem ainda dentículos também, que isso também em algum momento pode causar também uma ação mecânica naquele ambiente em que eles estão, que é o intestino delgado. A morfologia, ainda continuando falando aí desses vermes, olha, nós falamos que esses vermes têm dimorfismo sexual, isso é, diferença entre os da mesma espécie, entre os machos e as fêmeas, tá? Então, machos com extremidade afilada e recurvada ventralmente. Então, nós temos um macho aqui, um pouco menor, ele é afilado, mas que a parte posterior, olha como é afilada. Olha aqui, essa parte posterior é de um macho, tá? E o que tem de diferencial ainda nesse macho? A presença de um espículo, tá? Como se fosse um espinho, e esse espinho tem uma função no momento da reprodução, que é fixar, além de ajudar a fazer a transferência, então, de gametas do macho para dentro, então, do poro genital da fêmea. Enquanto a gente vê, então, a fêmea é maior que o macho e ela é totalmente retilínea, não exibe nenhuma curvatura em nenhuma das regiões, seja na anterior ou seja na posterior, tá? Bom, ficam sempre localizados onde? Na luz do intestino, lá no intestino delgado. Ficam, então, dentro
do canal intestinal, tá, gente? Quantos podem ficar? De 500 a 600 vermes. Alguns podem ter mais ou menos, depende da carga parasitária que esse hospedeiro teve, tá? Eliminação que, olha, gente, cerca de 200 mil ovos diários, então, para cada fêmea. Então, isso é bastante importante, é uma carga de ovos muito grande e que esses ovos podem ir, então, para o meio ambiente e fazer com que, né, essa doença, então, persista bastante, tá? O ovo, qual é a morfologia do ovo, então, tá? Então, nós temos aqui os ovos, tá? E normalmente de cor castanha, são acastanhados, e eles são ovais, né? Não é tão redondo, ele é um pouquinho puxado para o oval, e ele possui uma cápsula bastante espessa, que é isso aqui que a gente vê, que é essa casca do ovo, então. Essa casca, gente, né? A gente fala que existe uma tripla membrana, então, protegendo, é uma estrutura aí de proteção do embrião, da larva que vai se formar lá dentro. Então, normalmente ela é distribuída em 3 tipos de membrana constituindo essa casca do ovo, ao qual nós temos uma membrana mais externa, que a gente chama de mamilonada, tá? Então, ela é espessa, é rugosa, tá? Como a gente vê. Mamilonada por quê? Ela parece que tem biquinho, sabe, gente? Então, ela apresenta dessa forma ondulada, como se formasse bicos mesmo, tá? A outra membrana, então, que eu tenho um pouquinho mais interna após essa externa aqui, eu tenho, então, uma membrana com quitina e proteína, o que também deixa ela espessa e ela dá resistência também. Essa aqui está na parte mais mediana, então. E depois eu tenho uma mais interna, que é a membrana com proteínas e lipídios. Então, ela é mais delgada, é lisa, né? E é impermeável, ela não deixa nada entrar aqui dentro, né? Uma vez que tudo que está aqui já é o necessário, então, para que esse embrião se desenvolva e se desenvolva em larva, tá? Então, tudo isso aqui, gente, promove resistência ao ovo, uma vez que esse ovo sairá com as fezes e vai cair no ambiente. E é no ambiente que esse ovo vai sofrer, então, esse desenvolvimento do embrião. Por isso é que nós tratamos esse parasito como um geoelminto. Ele necessita desse tempo no ambiente para que a larva se desenvolva. Olha aqui como nós já vemos uma larva enroladinha aqui dentro, tá? Então, essa já é a larva se desenvolvendo nesse momento. Temos outros ovos também, olha, tá? Aqui diferenciado, mas que também é um ovo de Ascaris lumbricoides, tá? Então, esse ovo aqui é o ovo ao qual a gente denomina de ovo infértil. Se a gente olhar, olha, a diferença entre um e outro, a gente vê e pode notar a diferença separando essa membrana, né, que protege, essa tripla membrana que protege, e a gente pode ver, então, essa massa granular aqui dentro, iniciando, então, esse desenvolvimento. Enquanto que olharmos, né, ao olharmos ovos inférteis, ele parece que é todo recoberto de uma casca espessa e ele fica bem mais alongado também. Então, quando a gente já vê esses 2 tipos, você já vê logo a diferença e já sabe que esse é um ovo infértil, tá? Então, ovos férteis
vai apresentar essa massa aqui de célula germinativa, né? E ele pode sobreviver durante 1 ano no ambiente, gente, desde que ele tenha todas aquelas características que a gente falou, né? Associadas à temperatura, à umidade desse ambiente também. Ovos inférteis com citoplasma granuloso. Então, olha lá, é uma coisa que você não consegue decifrar, né? Parece tudo mesmo a membrana mamilonada externa, né? Então, fica tudo uns glânulos ali que você não consegue definir, então, essa massa celular. Bom, o ciclo de vida, então, desse geominto acontece ali, o ovo no ambiente, que foi, então, né, expelido com as fezes, e esses ovos férteis, então, tratamos de ovos férteis, né, os que estão desenvolvendo, eles em 2 a 3 semanas, então, a gente já tem quem? A gente já tem as larvas. Então, de 10 a 12 dias, alguns pode levar mais, tá? Mas de 10 a 12 dias, após a postura, nós temos a formação da L1 dentro desse ovo. Essa L1 é chamada de larva rabititoide. E aí, em torno de 2 a 3 semanas. Ficou os 2 lugares aqui, tá, gente? Mas depois eu apago para vocês. Então, depois, olha, então, desse tempo que ela já está em L1, até 15 dias ela já sofre outra transformação e passa de L1 para L2. Nova muda ocorre com essa L2 e ela torna-se, então, um ovo infectante, onde nós teremos, então, a larva agora filarioide L3. É nesse momento que esse ovo está infectante. Se por acaso eu engulo um ovo de ascaris neste período de L1, muitas vezes eu não vou ter a infecção desse geominto. Por quê? Porque então esse ovo não passou por todo o processo de maturação que vai então transformar em L3, que é o momento infectante, tá? E sim, se eu engolir um ovo em que a larva estiver em L3, aí sim, então, eu terei essa infecção. Notar que essa larva em L3 dentro do ovo, ela pode permanecer por vários meses viáveis nesse ambiente externo, tá, gente? Então, pode sobreviver. Esse ovo pode chegar até mesmo a 1 ano viável dentro ali no meio ambiente, então. Qual é o ciclo biológico, então? Como ele ocorre? Então, vamos lá ver esse ciclo biológico, né? Para que ele, então, e quando a gente está falando de ciclo biológico, não é só lá no ambiente, mas a partir do ambiente até a infecção, então. Então, nós temos esses ovos lá no ambiente e eles são ingeridos, então, por esse hospedeiro. Seja através de alimentos, né, contaminados, que mosca sentou lá nas fezes e trouxe esses ovos, né? Ou então a poeira trouxe. Então, esses ovos chegando em algum alimento, eu engulo numa água não tratada. Eu, então, vou fazer a ingestão desse ovo e nós tínhamos já, então, esse ovo lá com a L3 e elas serão liberadas no intestino. Ficam lá no intestino já e crescem? Não. Elas vão perfurar o intestino e então cair na circulação sanguínea. Ela necessita, dentro do seu hospedeiro, fazer mais algumas mudanças antes que ela chegue ao local, então, de parasitar, o sítio de localização deles. Então, caindo na circulação, ela pega vaso linfático, as veias mesentéricas vão passar pelo coração e vão chegar ao pulmão. Lá no pulmão é que elas trocam, então,
de estágio, isso é, passam de L3 para L4. Isso vai ocorrer em 8 dias que elas estejam lá. Aí, o que vai acontecer? Caem nos alvéolos, tá? E elas sofrem mais uma muda. Então, esse revestimento externo, ela está crescendo. Ela precisa trocar esse revestimento para ela crescer. Então, muda lá dentro do pulmão de 3 para 4 e de 4 para 5. No que, olha lá, ela troca para L5, ela está então nos bronquíolos. Então, dos bronquíolos, ela começa a subir, fazer um caminho, então, para sair dos pulmões. Passa pelos brônquios, chega na traqueia, chega na epiglote, e o que acontece? Muitas vezes a pessoa sente aquela, né, coceirinha, então, às vezes, tosse, e elas podem ser jogadas para fora, ou muitas vezes a pessoa faz isso e engole. Então, o que acontece? Elas podem ou ser eliminadas quando chegam na epiglote, ou podem ser deglutidas, então. Elas vão passar pelo esôfago, chegar no estômago e vão chegar no intestino em L5. Elas não são atingidas pelo suco gástrico, tá? Então, chegam em L5 lá no intestino e migram, ó. Toda essa migração, então, ela faz em torno de 10 dias dentro aí do corpo do hospedeiro. Em ela sair do ovo, passar por tudo isso no coração e as mudas, em 10 dias, então, ela está com cerca de 2 até mesmo 4 milímetros, tá? Em 30 dias que ela está lá já no intestino delgado, eles já se tornam vermes adultos e podem viver de 1 a 2 anos no seu hospedeiro, tá? Caso não houver uma nova contaminação, a parasitose vai cessar. Então, se, por exemplo, fui contaminado com uma quantidade de ovos, o máximo de tempo que eu posso ficar com esses indivíduos lá é em torno de 1 a 2 anos. Depois disso, esses adultos vão morrendo, se eu não receber nova carga parasitária de ovos, tá, gente? Então, se eu estou sempre recebendo, bebendo uma água que não está tratada, se eu estou sempre comendo alimento que contém ovos, então o que acontece? Aqueles que já viveram 1 ou 2 anos são eliminados, mas já estão entrando sempre outros novos e vão né, sendo, continuando então com essa parasitose. Lembrar então que nesse caso a gente não tem um hospedeiro intermediário, como a gente falou, né? Então eles são monoxenos, tá, gente? A única coisa que eles vão precisar é de um único hospedeiro. A única coisa que eles precisam fora do hospedeiro deles é o ambiente externo, é o meio ambiente. Por isso que nós já falamos que ele é um geoelminto. Fora o ambiente, ele já vai direto para o seu hospedeiro. Bom, sobrevida dos ovos depende da umidade, de oxigênio e de temperaturas que a gente já estava falando desde o início. Então, eu tenho que ter essas condições também propícias para que esses ovos, então, continuem viáveis ali nesse ambiente para que uma hora ou outra esse hospedeiro chegue. Necessitam para passar por um tempo no ambiente para o desenvolvimento da larva, que é a L3, que é a fase infectante. Então, nós temos aqui, ó, engoliu o ovo na L3, então vai vir para o estômago, vai vir no intestino, e aí o que acontece? Essa larva sai, vai atingir vasos sanguíneos, vai passar por um monte de órgão e vai se instalar no pulmão. No pulmão, ele vai fazer as mudas, as trocas, então, dessa cutícula crescer, então. Aí, depois, ele vai para onde? Vai fazer o caminho inverso. Sobe, 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 sobe. Chegando aqui, o que acontece?
aquela coceirinha. Ou ele é jogado para fora, como eu falei, né? Tosse e joga, ou então e eu engulo. Engolindo, ele volta de novo, passa pelo trato digestório e se instala no meu intestino delgado e se torna adulto. Em um mês, tem os adultos já procriando e o quê? Eliminando ovos nas fezes que vão para o meio ambiente. Esses ovos vão precisar ter algumas condições para que a larva cresça. Dentro dessa quantidade de ovos que essas larvas produzem, eu posso já ter ovos inférteis e ovos que vão ser férteis, né? Então, vão fazendo ali o seu desenvolvimento até chegar em L3, então, que vai ser o momento em que ela é infectante ainda, tá? Aqui, olha, no intestino delgado, no homem, no jejum e no ilho também são locais aí de preferência, portanto, né, dentro do intestino delgado, locais de preferência, então, que esses vermes irão ficar. Aqui, ó, só para a gente ver como é que eles ficam ali. Ficam soltos, gente, eles não ficam segurando com aqueles lábios que eu falei para vocês. Como eles são firmes, de cutícula firmes, eles ficam como que ondulados, né? Então, nós temos algumas voltinhas no nosso intestino e eles se ancoram, como se fosse nessas escadinhas aqui. Eles dão umas escoradas aí e fica aí dentro. Então, por isso que muitas vezes, quem às vezes elimina algum verme, né? Está eliminando porque também existe uma carga, então, parasitária muito grande, tá? Bom, a transmissão. Ingestão de alimentos crus ou água com ovos contendo quem? Larvas L3, gente. A transmissão dessa parasitose só se dará com os ovos, então, em L3. Qual é a sintomatologia? O que acaba aparecendo de sintomas? Bom, se eu tenho aí, né, normalmente pode causar febre, dor de barriga, diarreia, febre. Eu posso ter em momentos em que está ocorrendo esse princípio de infecção e que está lá no pulmão. Porque muitas vezes, ao fazer essa troca, muda, né, do revestimento externo, essas mudas, gente, acabam acionando muito o nosso sistema imune. E existem alguns componentes nessas mudas aos quais, então, o nosso sistema imune vem atacar e ele é tremendamente irritativo, né? Então, eu posso ter aí momentos de febre, até mesmo episódios aí sendo confundidos com uma pneumonia, tá? Muito parecido, chiados e tudo mais, e que pode realmente promover, né, o aparecimento realmente de líquidos mesmo no pulmão devido à presença dessas larvas lá, tá? Então, dor na barriga, diarreia, tá, gente? Náuseas, a bronquite relacionada a esse fato de estar lá próximo do sistema respiratório, a pneumonia, até mesmo, olha, essas trocas de muda, né, de epiderme que eu falei para vocês, elas têm um componente que pode até mesmo acionar convulsões nesses hospedeiros, tá? Esgotamento físico e mental, isso aqui, gente, está comendo o que a gente deveria ser todos os nossos nutrientes. Então, também essa pessoa pode ter aí, então, ficar anêmica, né? Então, ela pode parecer totalmente esgotada, e até mesmo mentalmente. Pode apresentar-se também assintomática, por quê? De repente eu estou com uma carga parasitária pequena que não vai ser tão competitivo com o que, né, comigo, com a minha necessidade nutricional.
Então, olha lá, normalmente a gente considera infecções pequenas com 3 a 4 parasitas, as médias, então, infecções com 30 a 40 e as intensas com 100 ou mais parasitos presentes dentro do intestino delgado. Aqui, olha, vermes adultos, qual é a patogenia, qual é ali a doença que eles podem causar? Ação mecânica, porque eles vão causar irritação, como eu falei, eles podem, né, ao adquirir o alimento ali com aqueles lábios dentinosos ali, eles podem irritar o intestino. E outra, podem irritar também através de que se eu tenho, olha lá, uma quantidade enorme dentro do meu intestino, aquilo ocorre uma briga entre eles ali e eu tenho irritado esse meu revestimento intestinal. Como eu posso também ter o quê? Obstrução, gente. Eu tenho tanto parasitos que nem alimento passa mais aqui dentro, tá? Então, isso pode causar grandes cólicas e dores, como eu posso ter, olha lá, problemas mesmo e ter que retirar parte, então, desse intestino, tá? Muitas vezes, quando não tem nenhuma parte acometida, necrosada, então, só se faz a limpeza, portanto, ó, que está tirando esse excesso de parasitos, então, de dentro do intestino. Ação esfoliadora, então vai causar desnutrição ao seu hospedeiro, porque ele está tomando nutrientes do hospedeiro. Ação tóxica, olha lá, aqueles antígenos, né, e anticorpos parasitários, que esse parasito, ele vai, então, produzir esses antígenos e os nossos anticorpos vêm, e tudo isso pode causar, então, o que eu falei para vocês, mediante essas reações, até mesmo convulsões, tá? Localização ectópica, isso é, fora do local que é o esperado, né? Se ele tem que estar no intestino delgado e não está. Então, a gente chama de ascaris errático, por exemplo, foi para o olho, está lá em um outro órgão, né? Então, tudo isso vai causar também uma patogenia. No pulmão, maior poder antigênico e podem provocar ruptura alveolar, já que os alvéolos são bem pequenos e eles podem, então, romper, né, toda aquela membrana dos alvéolos. Com áreas de hemorragia, nós sabemos que o pulmão é muito irrigado e se houver rompimentos ali, né, de tecido, de revestimento, nós teremos, então, pontos hemorrágicos. Edemas, então, né, então, inchaços, infiltrado parenquimatoso de eosinófilos, a gente vai ter uma vinda, né, principalmente com parasitos, a gente tem um aumento, uma eosinofilia muito grande. Só de eosinófilos? Não, podemos ter de neutrófilos e outras células polimorfinucleares também, tá? Mas os eosinófilos, principalmente diante de um exame de sangue, e se eu tenho essa eosinofilia, eu posso desconfiar, entre outras características que esse paciente está apresentando, que ele pode estar parasitado. Só com ascaris? Não. A gente vai ter presença de eosinofilia para um monte de parasitoses, né? Mas aí, além dessa descoberta da eosinofilia, a gente, então, através de outros processos que o médico utilizou para identificar, ou ele vai pedir outros exames de sangue, raio-x, ou seja, uma tomografia, ou seja, então, um exame de fezes, tá? No fígado pode causar hemorragias, fibrose e necrose, tal qual aqui também nesse pedaço, então, de intestino, tá? A patogenia é intensificada de acordo com a carga parasitária, gente, é isso que eu falei. Né? Porque muitas vezes, se essa carga parasitária é pequena,
eu posso ser até mesmo assintomático, tá? Podendo conviver tranquilamente com uma carga parasitária baixa desses indivíduos. Se eu não tenho mais reinfestação, eu posso viver tranquilamente, vivendo aí tranquilo com esses poucos parasitos aí no meu intestino. Mas se a carga é grande, é lógico que essa patogenia vai também, né, se exacerbar. Aqui, olha, em relação à patogenia, pode alcançar, olha lá, migrar para outros órgãos, tá? Então, tenho aqui um monte de locais aos quais a gente também comentou, mas que é um esqueminha aí fácil depois para lembrar também a respeito desse verme, tá? Principalmente lembrar, olha, tem muita gente que tem muita tosse, olha, né? Então, já dentro daquele processo que eu falei, que ela está no pulmão, né? E que acaba aí aparecendo aí alguns sintomas, tá? Então, aqui eu deixei alguma coisa sobre os eosinófilos, falando que eles são importantes nessa defesa, né? Nos estágios larvários de qualquer infecção parasitária, tá? E ele age também, ó, como modulador das reações, hipersensibilidade, pois tem sido demonstrado que o complexo antígeno-anticorpo atrai. Então, o complexo antígeno, que é o parasito, e o anticorpo, que são as nossas células, vai atrair, né, nas células de defesa, acaba atraindo muito mais eosinófilos, então, para esse local, né? Por quê? Porque os eosinófilos fagocitam, então, esses patógenos que estão entrando. Ô Silvia, eu vou fechar, mas vou terminar a aula, viu? Eu vou abrir outra reunião e vou gravar. Se você quiser entrar, entra pelo mesmo link, beleza? Tá bom, professora. Tá bom. Obrigada por ter vindo, tá? Eu já vou entrar logo a seguir. Beijo. Beijo.